Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da tempestade Dana que varreu Valência, na Espanha, alguns dias atrás, né? Felizmente já passou a tempestade, coisa e tal, mas os danos são terríveis, mais de 200 pessoas mortas, um caos completo na cidade. E o curioso dessa história que eu quero trazer para vocês aqui, vou falar sobre o caso, evidentemente, sobre a tempestade, mas o que chama a atenção é como é que as preocupações, o que é falado, o que é constatado, é muito similar ao que a gente viu aqui no Brasil, na tragédia de Porto Alegre, na tragédia do Rio Grande do Sul, e também lá nos Estados Unidos, na tragédia do furacão que passou ali pela Carolina do Norte, né? Ou seja, a gente vê os mesmos temas se repetindo, o governo querendo impedir voluntários de ajudar, os voluntários sendo a grande força que realmente faz coisas, né? Ou seja, em qualquer tragédia, quem realmente ajuda são os voluntários, são os vizinhos, são os amigos, são as pessoas próximas que vão ajudar. O Estado praticamente não aparece. Quando o Estado aparece é para proibir, para dizer que não faz, eu não sei o que lá, que não pode, que está atrapalhando, que não está ajudando, e não sei o que lá. E no final das contas, o Estado em si se mostra mais uma vez ineficiente, absurdamente ineficiente, para lidar com desastres naturais como esse. Desastre natural, infelizmente, o Estado não tem como evitar, sempre vai ter. Vai ter tempestade, vai ter chuva, vai ter problema. A questão, e isso sempre aconteceu na história da humanidade, quem ajuda as pessoas numa tragédia dessa são os vizinhos, são as pessoas próximas, é a própria comunidade que se reergue nessa situação, né? O Estado só atrapalha. E o Estado fica apavorado com isso porque percebe a propaganda negativa, percebe cada vez mais a sociedade verificando que ele não serve para nada, o Estado não tem absolutamente nenhuma utilidade. Vamos entender esse caso aqui de Valência, uma tragédia muito grande, meus sentimentos aí a quem tem familiares que foram vítimas lá em Valência, familiares, amigos, realmente uma tragédia enorme lá em Valência. Essa notícia foi sugerida por Peter é do signo de Sagitário, Janja está grávida e Peter é o pai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A tempestade que recebeu o nome de Dana aconteceu na terça-feira, dia 29 de outubro, né? Eu não falei sobre isso na data porque justamente foi no meio da minha viagem, eu estava fazendo a viagem aqui para a Ucrânia, então acabou que eu não consegui falar sobre isso na época, mas o que eu acho que é interessante falar agora é justamente por conta dos resultados finais da coisa, né? Enfim, foi uma chuva muito forte sobre Valência, poucas horas de chuva, a coisa degringolou completamente. Nesse momento já tem 205 pessoas mortas confirmadas, mas ainda tem muita busca acontecendo porque várias regiões da cidade ainda estão alagadas, vários prédios acabaram caindo. Olha só esse cenário de terra arrasada que você vê lá em Valência, na Espanha. Enorme aqui as imagens, olha só o túnel aqui, mais carros sendo retirados, né? Realmente uma situação de destruição completa que você vê aqui lá na cidade de Valência, realmente uma tragédia enorme, né? Bom, aqui você tem uma imagem de parte desse problema, do que aconteceu aqui. Vamos ouvir um pouco. Ai, 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 ai. Os carros sendo arrastados, tá vendo? Se ha roto del todo el puente. Bom, eu não vou passar todo o vídeo aqui, mas é mais disso, né? Uma chuva rápida que caiu de uma vez só e destruiu completamente a cidade, alagou completamente a cidade, pegou as pessoas de surpresa. Tem esse vídeo aqui que o pessoal fez, é um vídeo curtinho que mostra o andamento, né? Então aqui às 19 horas do dia 29, tá normal o dia aqui. Aí 19h33 já começou a ter engarrafamento, porque em alguns lugares da cidade já começou a encher. E aí começa a vir a água chegando aqui atrás, aqui, ó, começa a subir a água, o pessoal, todo mundo parado no carro, não tinha para onde ir. 19h40, repara como foi rápido, tá? A gente está falando de coisas de minutos aqui, ó, em poucos minutos. 19h17 começou, não tinha nada ainda. 19h40 já está tudo com água aqui. 19h50 já acabou a luz e está totalmente alagada a Rua do Caro, os carros todos destruídos aqui, ó. O aviso de tempestade só chegou às 8 da noite, depois que a tempestade já tinha acontecido, e essa daqui foi a tragédia. Então, repara, foi coisa de minutos. Às 19 horas estava tudo normal, de 19h40 já estava aquela destruição completa,
aqui os carros todos empilhados, né? Uma tragédia muito grande lá em Valência, na Espanha. Valência é a terceira maior cidade da Espanha, né? É lógico, nesse momento a tempestade já passou, você tem agora todo o trabalho de limpeza, né? Que é um trabalho enorme, quem já passou por enchente sabe como é que é, né? Eu já morei numa cidade no interior de Minas Gerais em que havia esse problema de alagamento, a gente já fui vítima disso, já entrou água na minha casa, a gente tem essa limpeza toda, e é uma coisa muito triste. O cheiro é insuportável, você não faz ideia de quão ruim é o cheiro, né? As coisas são perdidas, né? Você joga tudo no lixo, não aproveita nada, joga tudo no lixo. Uma coisa ou outra dá para você lavar e reaproveitar, mas a maior parte das coisas é ir para o lixo mesmo. É um trabalho que dura semanas para você limpar completamente a região alagada e nesse meio tempo as pessoas não têm água, as pessoas não têm comida, não têm alimento, os restaurantes não têm como funcionar. Como é que vai funcionar restaurante nessa situação? Comércio perde tudo também, né? Então, ou seja, é realmente uma tragédia muito grande essa fase de refazer, né, de reconstruir a cidade, voltar à normalidade é realmente muito complicado, né? Carro também, dificilmente você vai conseguir recuperar o seu carro que foi perdido numa enchente dessa, né? Bom, agora isso daqui é a notícia, é o que aconteceu. Muito triste, mais uma vez, meus sentimentos aí a quem perdeu amigos ou parentes lá em Valência. Espero que o pessoal se recupere em breve, quem foi atingido por isso. Aí vem duas dúvidas aqui. A primeira dúvida é o que causou esse caso, né? É lógico, como você pode imaginar, já estão pensando, falando, não, que mudanças climáticas e não sei o que lá. É lógico que eles iriam fazer isso. Mas a verdade é que é um fenômeno conhecido chamado gota fria, que é uma espécie de frente fria pequenininha, mas muito incisiva, e criou essa tempestade. Isso não é um fenômeno incomum, mas a questão é que justamente esse fenômeno aconteceu em cima de uma área populosa, em cima de uma cidade, e aí causou toda essa tragédia lá na Espanha, né? Uma chuva muito forte, num ponto muito concentrado, e causou isso daí, né? Então, é lógico, como você pode imaginar, as coisas, o pessoal está falando aqui de mudanças climáticas, não porque foi a mudança climática que temos que cobrar mais impostos das pessoas, temos que fazer as pessoas gastarem menos gás carbônico e não sei o que lá, aquela lorota toda que vocês já conhecem, né? Mas o fato é que, e aí, o Estado conseguiu resolver de ajudar as pessoas, e aí que tem um lado interessante nessa história, que é a mesma coisa que a gente observou aqui no Rio Grande do Sul, na tragédia do Rio Grande do Sul, a mesma coisa que a gente observou em tantos outros lugares. Primeira coisa, sim, os bombeiros estiveram lá, ajudaram, foram importantes, ter helicóptero para resgatar as pessoas. Então aqui, por exemplo, mostra esse caso aqui, ó, de um senhor ou uma senhora, não dá para ver aqui, que se recusou a sair sem seus animais de estimação. Então o bombeiro teve que resgatar todo mundo, a mulher, cachorro, gato, todo mundo, não deixou ninguém para trás. Fizeram até essa charge aqui, acho que é uma mulher lá em Utiel, em Valência, que só saiu com os animais de estimação, 2 gatinhos e um cachorro aqui, e levou todo mundo para o helicóptero e salvou todo mundo, né? Acabou sendo muito tocante esse resgate dela com os animais, igual teve aqui o cavalo caramelo, né? Que o pessoal resgatou lá no Rio Grande do Sul e coisa e tal. Sempre essa história muito tocante de resgate de animais e coisa e tal, muito bacana. Mas, via de regra, quem ajudou mesmo foram os locais. Aqui, olha o que fala aqui a Patrícia. Se perguntarem quem é que está ajudando de fato a cidade, quem está levando a cidade adiante em Valência, são os vizinhos e voluntários, os povos em volta, né? O governo está ausente, pouco ou nada se vê nos locais. Ontem meu irmão voltou à cidade para trabalhar, ajudar e limpar e coisa e tal. Então tem aqui as imagens, isso aqui eu imagino que seja o irmão dela, ajudando a limpar as coisas ali, né? Ou seja, quem está fazendo as coisas são as pessoas locais, né? Olha só o trator aqui, ó. Vieram tratores aqui de vários lugares da Espanha para ajudar lá em Valência. Foram os tratores que chegaram lá para ajudar a tirar o entulho, a tirar as pessoas que estavam presas e coisa e tal. Então, mais uma vez, esse fenômeno que a gente viu aqui, que segundo a Daniela Caudalonga, é a cauda longa das fake news, que as pessoas não ajudam outras pessoas, não é o governo que salva as pessoas, né? Você lembra desse pessoal falando isso? Não, quem principalmente 99,9% do trabalho de salvamento é feito pelas pessoas, pelos vizinhos, pelos amigos, por pessoas próximas, são eles que salvam as pessoas numa tragédia dessa. O governo tem lá 1%, ok, teve o caso aqui do cachorrinho e do gato, que foi salvo pela Defesa Civil, excelente, mas são os voluntários que principalmente fazem esse trabalho, né? Aqui, ó. Centenas de tratores chegam de toda a Espanha para ajudar lá em Valência.
A gente viu esse tipo de movimento também lá no Rio Grande do Sul, o pessoal mandando avião, mandando helicóptero, mandando caiaque né, para ajudar. E aqui, ó, enchente na Espanha. Milhares de voluntários chegam a Valência para ajudar na limpeza, mas o governo local pede para que parem de vir. O governo não quer os voluntários. Por quê? O governo tem aquela ideia que ele tem que coordenar as coisas e que se não tiver coordenação, começa a ter problema, ele perde o controle da coisa. O governo não percebe que ele já perdeu o controle de tudo. O governo não governa mais nada, o governo já acabou. O governo se tornou uma massa amorfa de burocratas, um fazendo burocracia com o outro, incapazes de fazer qualquer coisa de realmente útil para a vida do cidadão. Então, o que eles estão vendo aqui, eles ficam com essa impressão que eles não conseguem fazer as coisas porque o governo quer fazer as coisas. O governo quer poder dizer que ele que salvou o Rio Grande do Sul, Lula queria dizer isso. A gente viu a mesma coisa aqui no Sul. A gente viu a mesma coisa nos Estados Unidos também, está lá na Carolina do Norte, quando passou o Milton, né, que foi o furacão que passou lá na Carolina do Norte. E foi o Milton, foi na Flórida e foi outro na Carolina do Norte, agora eu não lembro exatamente, mas teve um furacão na Flórida e teve outro na Carolina do Norte. O da Carolina do Norte foi mais sério, né? E lá também a mesma coisa, você ouviu o pessoal reclamando que o governo estava recusando ajuda, que não queria ajuda. Por quê? Porque o governo parte do mindset de preparação e planejamento central. Você tem as ordens desencadeadas para você fazer as atividades e fazer o salvamento, né? E sempre foi assim que o governo agiu, sempre agiu como uma estrutura hierárquica, né? O que o governo não percebe é que a estrutura descentralizada dos voluntários hoje em dia é muito mais eficiente. Sim, de fato, é lógico que quando você tem um monte de voluntários agindo de forma descoordenada, você acaba tendo redundância, você acaba tendo gente demais numa área e gente de menos em outra. Isso acontece, mas com a informação descentralizada e distribuída, essas coisas se corrigem rapidamente e a coisa toda acaba sendo muito mais eficiente do que o governo no planejamento central dele. Porque o governo, no planejamento central dele, precisa também fazer um monte de burocracia, tem todo o custo de administração dessa hierarquia dele que acaba atrapalhando mais do que ajudando no final das contas. Não tenham ilusões. Por que a gente está vendo o mesmo fenômeno no Brasil, o mesmo fenômeno nos Estados Unidos, o mesmo fenômeno na Espanha? De as pessoas percebendo que quem está ajudando mesmo são os voluntários, o governo só está atrapalhando, e o governo preocupadíssimo que não venham ajudar, não ajudem, não porque não sei o que é lá que estão atrapalhando e coisa e tal. O governo quer trazer a coisa para o planejamento central. E não funciona, o planejamento central se tornou ineficiente. Por quê? Porque com a informação descentralizada e distribuída, multidões de pessoas descentralizadas conseguem se coordenar e resolver o problema mais fácil, de forma mais eficiente que o governo. Então fica essa briga. Aqui, ó, o pessoal percebe aqui, ó, o Stark aqui com a máscara do 5 de novembro aqui, sabe por que temem tanta ajuda em Valência? Tem medo que as pessoas comecem a dar-se conta que somos capazes de fazer sem eles. E mais do que isso, vamos deixar evidências da incapacidade de enfrentar problemas reais. E portanto, levam mais ajuda, tragam mais ajuda para Valência, força, né? Ou seja, a população começa a perceber exatamente isso. O Estado é ineficiente, o Estado, a estrutura hierárquica, que sempre foi a melhor maneira de se fazer isso, agora, num ambiente descentralizado, num ambiente de informação barata, né, acaba se tornando ineficiente, né? E é a mesma situação em tudo quanto é lugar, né? Tá aqui, ó, os bombeiros de Bilbao queriam ajudar, mas parece que não podem ajudar por questão burocrática e coisa e tal. Ou seja, começa a ter um monte de problema de burocracia que atrapalha a máquina estatal, enquanto as pessoas voluntárias acabam sendo muito mais eficientes nisso daí, né? E o governo fica cada vez mais desesperado, começa a matar esquilo, matar guaxinim, matar bicho, porque não tem mais utilidade nenhuma, não serve mais para nada, já se vê como uma coisa que só atrapalha a sociedade, não ajuda em nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.